O caminho da igreja e do não condenar eternamente ninguém, derramar a misericórdia de Deus sobre todas as pessoas, quem a pedem de coração sincero. Com essas palavras, o Papa Francisco, na sua encíclica Alegria do Amor, exortação apostólica pós-sinodal sobre o amor na família, reforça o posicionamento da igreja de acolher a todos os seus filhos, ainda o que vivam em situações de fragilidade ou imperfeição, como é o caso de casais de segunda união. A partir de então, o Santo Padre pede agilidade nos processos de nulidade matrimonial, para que menos pessoas que poderiam ter seus casamentos nulos vivam em situação irregular. Na verdade, a questão da nulidade matrimonial sempre foi muito presente na igreja. Nulidade matrimonial são aqueles casos em que a pessoa contraiu o matrimônio na igreja, mas por alguma razão não deu mais para continuar convivendo com aquela pessoa com quem ela casou na igreja e passou a conviver com outra pessoa. Muitas vezes essas situações são muito dolorosas para algumas pessoas. Então o que acontece? A partir do último sínodo da igreja, sínodo das famílias, o Papa foi percebendo que essa situação é muito gritante e é muito grande dentro da diocese. Então ele começou a perceber a importância de tornar mais comum a questão do processo de nulidade matrimonial, sem que isso significasse que a igreja estava apoiando o divórcio ou o casamento até onde se dá certo. Então, o Papa chamou a cada um de nós a questão da nulidade matrimonial para estudar as situações em que as pessoas encontraram fracasso na convivência matrimonial, avaliar e ver se de fato houve problema ou não no dia da cerimônia. A partir desses elementos e a partir de algumas orientações que a gente tem mesmo da própria igreja, do Código da Igreja, nós vamos avaliando cada caso em especial. Então, hoje nós somos convidados a olhar esta nulidade muito mais quando a gente chama do rito breve, que são as situações que são evidencial, em que não tem mais como continuar vivendo junto, as duas pessoas. Então, elas viveram por um tempo, mas não tem mais como, e cada um seguiu a sua vida, e cada um construiu uma nova família. Então, a partir disso, elas recorrem ao Tribunal da Igreja, à Justiça da Igreja, para poder pedir uma reavaliação do sacramento celebrado. E aí, nesses casos, a gente vai chamar de nulidade matrimonial. A partir daí, segundo o Padre Sidney, quem tomará de conta desse processo é o Pilar Casos Especiais, setor dentro da pastoral familiar, juntamente com a Câmara Eclesiástica. À medida em que foi se tendo conhecimento das questões de nulidade, esse processo ele foi expandindo. E hoje nós temos que dar assistência aos 27 municípios da diocese. Durante algum tempo, éramos eu e mais alguns outros padres, só que acabou ficando apenas eu. Então, como a demanda aumentou, como o serviço também do meu ministério aumentou também, então, para poder ajudar essas pessoas ficou muito mais difícil para mim. Então, a intenção da Câmara hoje, de Bacabal, é chamar o setor de casos especiais da pastoral familiar, que tem essa missão de cuidar desses casos em específico, e auxiliar na fase introdutória. Então, a partir de hoje, a intenção dessa formação é preparar esses membros do setor de casos especiais das 4 paróquias para que eles saibam como montar o depoimento, saibam que documentos eles precisam recorrer, e a partir que eles pegam o depoimento e documentos, eles abrem a causa na Câmara. Então, nesse sentido, acaba que todo mundo acaba sendo beneficiado. Eu, porque assim não preciso me preocupar tanto com o Bacabal, e eles, porque não vou precisar tanto depender do meu tempo ou da minha disponibilidade para poder fazer esse trabalho. A formação que aconteceu no Centro Paroquial da Catedral da cidade contou com a representação de vários coordenadores que trabalham no setor Casos Especiais. Esse é um caso que a gente está em formação justamente para se conscientizar a respeito do que é casos especiais, que abrange esse setor de caso nulidade, matrimônio, são os casais que realmente não convivem, por algum problema não dê certo. Então a gente está realmente tomando essa consciência para realmente favorecer essas pessoas, esses casais que passaram por essa experiência de um matrimônio não sucedido, não bem sucedido. Então a gente luta, sempre trabalha junto com a igreja, com a nossa paróquia, para a gente realmente ter essa consciência de como trabalhar melhor em benefício dessas pessoas, desses casais que se encontram nessas posições de segunda união, às vezes, e também que não tem um matrimônio não resolvido, tem outros problemas anteriores, que precisa realmente buscar a igreja para se favorecer dos seus casos, e a gente cada dia está procurando exercer se preparar melhor para a gente realmente dar continuidade a esse trabalho que a igreja nos propõe. Então toda
toda a conscientização, toda a formação que, no caso, nós estamos vivendo hoje, é um trabalho em prol desse benefício para as pessoas, para nossos irmãos que buscam entender, buscam realmente ser favorável no seu matrimônio que não deram certo, que querem realmente ser inseridos na igreja e realmente se sente até muitas vezes excluído. E a gente procura realmente, de uma melhor maneira, fazer essas pessoas se sentir mais acolhido, mais favoráveis, se sentir mais acolhido na igreja. Vejo assim essa formação muito boa, até porque as 4 paróquias, o setor Casas Especiais das 4 paróquias, a gente está junto aqui, em formação, aprendendo, a formação é muito boa, assim, o padre explicando mesmo o que é a nulidade, porque a gente sabe que isso é novo. O Tribunal Eclesiástico está aqui na nossa paróquia, na nossa diocese, mas é novo. Novo para muitas pessoas, muitos casais ainda nem sabem que ele existe e que ele existe. E que agora a gente já foi um passo que a gente já deu, que muitos casos tinham que ir só para São Luís e hoje já resolve aqui. Alguns casos já resolve aqui e nós, os casos especiais, setor casos especiais, a gente está nessa formação exatamente para ajudar o padre Sidney na Câmara Eclesiástica a contribuir lá no que a gente puder, o máximo possível. E os casais assim estão gostando muito da formação, todo mundo está gostando, muito bom. Em seus trabalhos pastorais, o setor deverá seguir as diretrizes e orientações apresentadas no documento da exortação apostólica, bem como no diretório da Pastoral Familiar, que trata sobre esses assuntos. O caso especial dentro da Pastoral Familiar é um pilar que foi constituído dentro do processo pastoral para a CNBB, para cuidar de todas aquelas situações que têm alguma implicação para a situação da pessoa dentro da vida religiosa, de modo especial para a questão da participação sacramental. É claro que tem alguns casos que não implica propriamente na questão sacramental. Como, por exemplo, famílias que têm filhos com dependência química. Então, não implica que a família participe, mas é um caso especial para ser acompanhado pela pastoral. Mas também tem os casos especiais que são de pessoas, como foi citado já aqui no estudo, onde um é católico, o outro não é católico, onde o casal, né, já um dos dois foi casado no civil e ainda não aconteceu o divórcio para que ele possa contrair o matrimônio. Às vezes até foi casado na igreja e ainda não regularizou a sua situação. Então, casos especiais, ele abrange, ele é um leque muito grande, né? E que a gente até diz, se existe um trabalho bem feito do pré-matrimônio e do pós-matrimônio, nós não teríamos casos especiais. Mas, infelizmente, a gente tem e é um campo muito vasto para a pastoral familiar atuar. Antes, dentro do casos especiais, a gente tinha, por conta desse trabalho não ser feito na diocese, mas ser feito na arquidiocese em São Luís, a gente tinha um SOS Família, que era um departamento dentro do casos especiais para ouvir os casais nessa situação e fazer o encaminhamento para o padre, que fazia esse primeiro levantamento para encaminhar para o tribunal. Graças a Deus que com essa abertura, né, com o Papa Francisco trazendo mais para perto da pessoa, que é no caso a diocese, isso facilita. E para o trabalho da pastoral, isso sem dúvida nenhuma vai contribuir e muito para que a gente possa colocar em situação regular muitas famílias, casais que vivem angustiados por não poder participar do banquete eucarístico. Qualquer pessoa que tiver dúvidas acerca da validade de seu processo matrimonial deve procurar o Tribunal Eclesiástico de Bacabal ou a secretaria da sua paróquia.